Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar da obra de Henry Kissinger, A Ordem Mundial. Portanto, Henry Kissinger, A Ordem Mundial, reflexões sobre o carácter das nações e o curso da história. Portanto, Henry Kissinger escreve aqui um livro importantíssimo, mas antes, apenas como introdução, quero mais uma vez aqui dizer que é importantíssimo nós percebermos o que os autores escrevem e porquê apresentar um livro de Henry Kissinger, não é? Sabendo que ele pertence a esta elite mundialista, porque só assim nós conseguimos perceber o que vai na cabeça da elite globalista, e é preciso estudar os livros que eles escrevem, saber o que vai na mente destas pessoas. Dito isso, o livro de Henry Kissinger, portanto, editado em Portugal, versão portuguesa pela Dom Quixote, portanto, editado em 2014, tem, portanto, rapidamente o conteúdo, tem a introdução, o capítulo 1, Europa, a Ordem Internacional Pluralista, esquema de 3 governos mundiais, muito parecido, portanto, com a visão de Olavo de Carvalho, dos 3 poderes globalistas. Depois temos o capítulo 2, o Sistema Europeu, União Europeia, a Rússia, o futuro da Europa. Capítulo 3, o Islamismo. Capítulo 4, os Estados Unidos da América. Capítulo 5, a Ásia. Capítulo 6, a China. Capítulo 7, em nome da humanidade. Capítulo 8, Estados Unidos e o equilíbrio de poder. Capítulo 9, a tecnologia e a ordem mundial. Capítulo conclusão, a ordem mundial atual. Portanto, isto é mais ou menos o resumo do conteúdo do livro que nós vamos analisar. E vamos, portanto, dividir este vídeo rapidamente com a introdução do livro, portanto, ver o que é que Henry Kissinger escreveu. Depois, uma pequena biografia de Henry Kissinger, ou seja, vamos começar primeiro com uma pequena biografia de Henry Kissinger, depois vemos o livro, depois vamos ver a ordem mundial, os blocos económicos, depois as pessoas que constituem a elite principal ao longo da história, as organizações, não é? Depois acabamos com um artigo da elite de Davos, portanto, um artigo sobre a elite de Davos. Rapidamente, vamos então perceber o que é que Henry Kissinger quis nos dizer. Portanto, Henry Kissinger, rapidamente, uma pequena biografia, que, portanto, nasce em 1923, rapidamente vai pedir a cidadania americana, portanto, vai fugir na altura, foge, portanto, do governo alemão, não é? Porque ele era de origem judia, vai, portanto, estabelecer-se nos Estados Unidos, pede a cidadania americana, portanto, pede a sua cidadania americana e vai, portanto, depois ser conselheiro dos principais presidentes norte-americanos. Portanto, ele vai ser o conselheiro dos principais presidentes norte-americanos. Portanto, ele pede a cidadania americana em 1943, vai formar-se com um doutoramento pela Universidade de Harvard em 1954, vai ser conselheiro exterior de todos os presidentes dos Estados Unidos, Eisenhower, General Ford, ministro dos negócios estrangeiros de vários presidentes, esteve na presidência de Richard Nixon, ou seja, tem uma intensa vida política e portanto, digamos assim, uma experiência que muito poucos têm, porque ao longo da história ele esteve sempre ligado à política interna e externa, principalmente à política externa dos Estados Unidos da América. Teve uma intensa atividade diplomática com a República Popular da China, com a União Soviética, muitas vezes é criticado pela sua política nebulosa, muito estranha para alguns, e de facto foi criticado em 2 livros muito importantes de 2 jornalistas, Christopher Hitchens, que escreve no livro The Trial of Henry Kissinger, e outro, Daniel Ellsberg, que escreve no seu livro Secrets, sobre Henry Kissinger. Portanto, o que Henry Kissinger, portanto, tem uma série de livros, muitos livros, não vou aqui dizer os livros todos, nunca mais sair daqui, vamos apenas fixar os 2 principais e este, não é? Portanto, os 2 principais com este, que é da China, onde China, descrita em 2011, e World Order 2014, Ordem Mundial, que eu tenho aqui. O que é que o livro nos diz? Tenho que andar assim um pouco rápido, que há muita matéria para nós falarmos. Portanto, Henry Kissinger vai partir da análise dos 3 grandes continentes, portanto, Europa, América, Ásia,
e vai partir da referência da paz de Westfália, não é? Portanto, da Guerra dos 30 anos, da Guerra das Religiões, e parte daqui, e isto é uma análise muito importante, porque normalmente quando nós falamos da Ordem Mundial, começamos sempre de 1945 para cima, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a formação das Nações Unidas, fazemos uma pequena análise sobre a Sociedade das Nações, portanto que foi formada depois da Primeira Guerra Mundial, e depois partimos da Segunda Guerra Mundial com a ONU. Mas aqui o autor, Henry Kissinger, fala-nos, portanto, que começa essa ordem mundial, essa ideia, essa visão, teria começado na paz de Westfália, não é? Que é uma conferência de paz, como sabemos, e a partir daí a Europa assumiu uma configuração muito próxima do mundo contemporâneo. Henry Kissinger ainda nos fala sobre os assuntos internos dos Estados e a ambição de um poder global mundial, não é? Depois, temos aqui uma pequena passagem do livro. A ideia da ordem mundial respeitava a área geográfica conhecida dos estadistas da época, um padrão que se repetiu em outras regiões. Isto aconteceu em grande parte porque a tecnologia da época não encorajava nem sequer permitia a gestão de um sistema global único. Ou seja, temos que pôr isso em mente. Nessa altura, não é? Portanto, em que se deu a paz de Westfália, e depois chegando até mais ou menos o princípio do século XX, não é? Na Primeira Guerra Mundial, não havia ainda uma tecnologia suficiente para fazer uma união mundial, para fazer um poder global. Ou seja, é a tecnologia que vai conseguir criar a ordem mundial. Nós temos que pôr isso na cabeça. É por meio da tecnologia, não é, que vai ser formada, portanto, o governo mundial. Portanto, mais algumas passagens. Portanto, o autor nos fala sobre a China. A China era o centro de um conceito hierárquico e teoricamente universal, desde as várias dinastias ao longo da história, mas nunca pôde conquistar o mundo, lá está, porque não tinha tecnologia para isso. Segundo o conceito de soberania, como era entendido na Europa, não existia, já que o domínio do imperador se estendia a toda a face da Terra. Portanto, para a China, o centro irradiava do centro do mundo, da capital chinesa, para o resto da humanidade. Portanto, os chineses sempre tiveram a ideia hegemónica de uma conquista mundial. Depois, no capítulo, no capítulo 3, o autor fala-nos sobre o Império Otomano, o Império, uma fé, uma soberania no mundo, portanto, o islamismo, que também aspira a um governo mundial. Portanto, temos agora a China, que podemos dizer que se pode, como o próprio professor Olavo de Carvalho nos fala, se pode aliar, portanto, a Rússia, digamos assim, mas neste momento a China, o potencial da China. Temos o poder islâmico e temos a elite ocidental, que é onde se baseia a maior parte deste livro. A elite ocidental, que nós vamos analisar aqui com mais pormenor, não é? Henry Kissinger fala, então, depois da paz de Westfália, culminando depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial com a formação da Sociedade das Nações, SDN, e depois na Segunda Guerra Mundial, no fim, com a formação da ONU, as Nações Unidas, começa então a formação de um governo mundial. E como é que isto vai ser feito? Bom, vamos falar aqui em 10 blocos regionais. Portanto, vamos ter a União Europeia, que para mim é o principal. Porquê? Porque a União Europeia acaba por ser o laboratório desta unidade mundial, desta União Mundial. E onde reparar que a União Europeia portanto, a Comissão Europeia age já como uma hegemonia perante os seus Estados, não é? E já tem uma voz muito importante também para o resto do mundo. E sempre que acontece alguma coisa, como nós estamos agora a ter esta situação toda no mundo, não é? Vemos a importância da União Europeia quando começa a dar algumas ordens aos seus Estados, não é? Depois vamos ter a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUR, depois a UOA, Organização da Unidade Africana, o GCC, Conselho da Cooperação do Golfo, a ASEAN, Associação das Nações do Sudoeste Asiático, o Bloco Euro-Atlântico, que os Bilderberg, o CFR, a Comissão Trilateral, que também vai ter o Japão, vão ter uma importância fulcral, não é, na constituição deste Bloco Euro-Atlântico e japonês. Depois temos a União, o Sistema de Integração Centro-Americano e a CEEA, Comunidade Económica Euro-Asiática. Portanto, tudo isso
Portanto, forma uma série de blocos que já estão aos poucos a preparar esta ordem mundial. Porque, meus amigos, nós vamos ter essa ordem mundial. Tudo caminha para a constituição desta ordem mundial e eu creio que a principal ferramenta vai ser a tecnologia. A tecnologia, não é? Do numérico, principalmente do numérico, por isso os GAFAM, não é? As empresas norte-americanas do numérico, junto com as empresas chinesas numéricas, vão ter um papel principal nesta formação da ordem mundial. Portanto, vamos ter o fim das soberanias de todos os Estados, estou a falar do mundo. Vamos ter a criação da moeda única, que poderá não ser física, tudo leva a crer que não será física. Teremos um sistema de identificação global, meus amigos, e isto já está em cima da mesa. Um sistema de identificação global está em cima da mesa. Portanto, pode haver várias formas de fazer esse sistema global. Pode ser por meio de um sistema incorporado no próprio corpo humano. Pode ser de várias formas, mas esse sistema numérico vai fazer uma ligação, portanto, vai ligar todos os seres humanos, eu repito, todos os seres humanos a um único centro de controle. Depois que vimos isso, rapidamente aqui ao longo do livro, Henry Kissinger fala de muita gente, de muitos estadistas, de muitas civilizações, de muitos países, faz aqui uma análise geoestratégica. Eu devo dizer que o livro está muito bem conseguido, atenção, independentemente de muitos de vocês que eu sei que não gostam de Henry Kissinger, e não é para menos, não é? Porque ele é um dos principais impulsionadores, mais o David Rockefeller, desta ordem mundial, mas ele faz aqui um livro muito brilhante, muito bem conseguido. As pessoas, eu vou apenas dizer, porque há muito mais gente, apenas vou dizer as pessoas principais, aqui, focado aqui neste livro, e já agora quero aqui apresentar outro livro pequenino, muito importante, que eu creio ser fundamental para nós percebermos as organizações internacionais, portanto isso é a introdução política, de Pierre Gerbert, que é um académico francês. As organizações internacionais fala de tudo. A história, o primeiro capítulo é sobre a história das organizações, ao longo da história. Este livro pequenino que está aqui, apenas com 187 páginas, mas faz aqui o resumo de todas as organizações. A história das organizações, depois o desenvolvimento, aliás tem aqui no índice, não é? Portanto, os precedentes da organização internacional, as atuais condições de desenvolvimento das organizações internacionais, as organizações internacionais privadas, portanto, a estrutura da ONU, a estrutura do Fórum Económico Mundial, a União Europeia, portanto, faz tudo aqui a pente fino, tudo o que tem a ver com os interesses, as think tanks, os lobbies, portanto, os grupos de pressão, as organizações, as ONGs, portanto, organizações não governamentais, e os políticos e figuras, estadistas e, portanto, digamos assim, atores que formam, portanto, as organizações internacionais, que todas elas vão confluir numa única ideia, que é a organização de um governo mundial. Portanto, tem aqui este livro, vou repetir, As Organizações Internacionais, de Pierre Gilbert, um livro muito importante para termos sempre connosco. Continuando aqui, portanto, no livro Ordem Mundial de Henry Kissinger, rapidamente as pessoas, ao longo dos tempos, mais ou menos desde a Segunda Guerra Mundial até agora, que têm vindo a fazer parte deste processo do governo mundial. Portanto, David Rockefeller, J.P. Jack Morgan, Henry Kissinger, que está aqui, não é? Hillary e Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Zbigniew Brzezinski, não tenho uma boa pronúncia em inglês, estou já a avisar, Tony Blair, o príncipe Bernardo, não é, dos Países Baixos, que iniciou o Clube Bilderberg em 1954, que alguns dizem que fez parte do antigo oficial do corpo de cavalaria da SS, e o círculo de amigos de Heinrich Himmler, vejam bem, não é? Depois, Alan Greenspan, John Kerry, Melinda e Bill Gates, Lord Rothschild, Lawrence Rockefeller, Gerald Ford, James Rockfield, Joseph Ratzinger, atenção, não confundir com o Ratzinger, o Papa é
portanto, Joseph Ratzinger, depois George Soros, que nós conhecemos bem, Robert Zoellick, Mario Monti, Etienne Davignon, Adrian Wildrich e Jamie Wolferson. Portanto, apenas algumas pessoas que fizeram parte, portanto, que fazem, alguns ainda fazem, e que fizeram parte desta história de toda a segunda parte do século XX para a criação, desde a ONU até agora, para a criação da ordem mundial. Visto isso, vamos então aqui fazer rapidamente um esquema em que vamos ter no centro, portanto, o que eu chamo, portanto, a Citibank da Inglaterra, que foi formada e que tem um núcleo que nós podemos chamar de Round Table, não é? E vai haver 1, 2, 3, 4, 5, 6 organizações que vão gravitar à volta deste núcleo central desta ordem mundial. Então temos a Trilateral Commission, temos a ONU, do United Nations, ONU, temos o grupo Bilderberg, que ainda continua, temos o famoso Clube de Roma, temos o Royal Institute of International Affairs e, por fim, o Council on Foreign Relations, que temos o americano, o primeiro a ser formado, e agora temos um novo, que é também na União Europeia. Portanto, todas essas organizações e o Fórum de Davos, que agora tem o nome de Fórum Económico Mundial. Fórum Económico Mundial, sim, portanto, Klaus Schwab. Todas essas organizações, todas elas, portanto, são as organizações principais que formam esta elite mundial. E Henry Kissinger não fala de tudo isso, como é óbvio, mas fala ao longo geoestratégico, ao longo da história, vai-nos falando como é que tudo foi acontecendo no espaço e no tempo e como é que a visão dos homens de Davos hoje é esta visão de uma ordem mundial que vai acontecer, que vários presidentes falaram disso. Portanto, o presidente Bush pai, falou disso, Sarkozy falou disso, David Rockefeller falou disso, várias pessoas têm frases que se pode ver na internet, não é? Se nós fizermos pesquisas, todos eles dizem: vocês vão ter uma ordem mundial e ninguém vai poder opor-se a esta ordem mundial. E nós agora temos, atenção, os principais financeiros do mundo, que eu citei alguns ali como nomes, todos eles, até aqueles ligados aos GAFAM, não é? E também aqueles ligados, portanto, às organizações, vão ter um papel importantíssimo para a formação desta ordem mundial. Vou agora aqui ler, portanto, um artigo importantíssimo para fechar este vídeo, que nos diz assim: a elite de Davos já fala abertamente na criação de uma poderosa e centralizada tecnocracia global. Portanto, além de toda a movimentação rumo a uma centralização total das políticas monetárias e ao fim da privacidade financeira, ressurgiu um pavoroso vídeo feito pelo Fórum Económico Mundial, no qual a elite global explicitamente aponta 8 diretrizes a serem alcançadas até 2030. Portanto, isto é a chamada Agenda 2030. Portanto, o item número 1, segundo este artigo, já nos diz tudo. Você não será proprietário de nada e será feliz. Já o item número 4 diz: você comerá menos carne, carne será um luxo ocasional e não um item corriqueiro e para o bem do ambiente. No item número 2 afirma que os USA deixarão de ser uma potência. O item número 5 defende a imigração totalmente irrestrita, dizendo que o aquecimento global gerará refugiados, deslocações, que terão de ser recebidos e integrados sem restrições. O item número 6 deixa implícito a intenção de abolir os combustíveis fósseis. Já o item 8 fala que os valores ocidentais serão revistos. Com a iminente volta dos lockdown na Europa, mesmo com a taxa de mortalidade nos mínimos, o que tem obrigado a grande mídia a fazer um grande malabarismo, não é? Para defender a medida, o cenário vai ficando cada vez mais explícito.
Portanto, o confinamento lockdown imposto portanto, no que está a acontecer acelerou a implementação de uma nova ordem. Portanto, sob os auspícios do Fórum Económico Mundial, World Economic Forum, os formuladores de políticas globais estão abertamente defendendo um plano intitulado o Grande Reinício, The Great Reset, com a explícita intenção de criar uma tecnocracia global. Não é por acaso que em 18 de outubro de 2019, na cidade de Nova York, o WEF participou no evento 201, portanto eu não vou falar sobre isso, agora isto não vale a pena falar sobre isso. Portanto, esta nova ordem organizada virá abrangente como um sistema muito idêntico ao sistema de crédito social do país do sol nascente. Bom, meus amigos, a elite de Davos, todos os políticos, inclusive Henry Kissinger, têm uma paixão pela China. O próprio Henry Kissinger escreve o livro da China, portanto, eles têm uma paixão muito grande para o modelo político da China. E isto é muito importante nós termos isso em mente. Portanto, o artigo vai falar desse sistema que vai pontuar sobre o bom comportamento e o mau comportamento dos indivíduos, vai nos falar de um género de uma engenharia social, ou seja, de um mecanismo em que toda a gente vai ter uma identificação digital, que essa identificação será toda ela ligada. Em que haverá também várias agendas, agenda de redução do CO2, portanto, uma agenda ambiental, uma agenda de controle populacional, não vou falar sobre isso, não posso, uma agenda de destruição de armas maciças, isto que já vem já há muito tempo, uma agenda para, portanto, uma nova moeda digital mundial, uma outra agenda que vai pegar em todas as soberanias dos Estados e, portanto, concentrar estas soberanias num centro de comando global, portanto, um centro de comando global, o grande reinício também na habitação, no setor da habitação, em que as pessoas vão deixar de ter habitação própria, tudo será uberizado, portanto vai haver um sistema de uberização, ou seja, tudo será alugado, não é? Um sistema de aluguer, ninguém vai ter absolutamente nada, ou seja, nós caminhamos para um mundo completamente diferente. Portanto, o artigo, depois há aqui algumas partes, infelizmente por causa da censura, não posso ler, não é? Referente ao que se está a passar, mas é mais ou menos isso, portanto, podemos dizer que desde 2019 a 2020 temos um aceleramento mundial de tudo isso. Tudo isso, meus amigos, é pensado, é planeado, não existe teoria da conspiração. Eu vou explicar aqui o que é que se passa. Há uma convergência de interesses. Portanto, a teoria da conspiração é aquilo que a mídia usa para muitas vezes quando nós começamos a falar dessas coisas. É a teoria da conspiração. Não existe ninguém numa cave a fazer complôs. Não. Existe uma convergência de interesses. Convergência de interesses políticos do país do sol nascente, convergências de interesses políticos da União Europeia, convergência de interesses das organizações que falei, norte-americanas, transatlânticas, convergência de interesses entre o Fórum Económico Mundial, entre os Estados Unidos, entre o país do sol nascente, entre tudo isso, e essas convergências de interesses económicos, políticos, sociais, medicais, portanto, toda essa convergência, toda ela tem o mesmo objetivo, que é a ideologia de Davos, aquilo que Samuel P. Huntington, que escreveu O Choque das Civilizações, escrevia, e muito bem, os homens de Davos. Klaus Schwab é um dos homens de Davos e a visão que ele tem é mais ou menos a visão que todos os grandes filantrópicos, como o tio Bill e todos eles, George Soros, toda esta gente tem essa mesma visão. São eles que dominam, são eles que comandam, são eles que dão as diretrizes. Todos os Estados, seja Portugal, seja quem for, vão atrás, obedecem, os governos que estão têm que obedecer. Tudo isso gera um grande interesse económico também, não é? Que tem a ver com tudo, desde a área política, a área militar, a área económica, a área farmacêutica, tudo isso converge
é aquilo que eu chamo convergências de interesse. Há várias convergências de interesses que todas elas estão a formar aquilo que Henry Kissinger chama, e muito bem, a tal ordem mundial que todos eles têm em mente. Portanto, ninguém poderá escapar desta ordem mundial. Espero que este livro é muito interessante, ler este livro, muito interessante. Portanto, digo aos meus amigos para ter este livro. Aqui as organizações internacionais vai ser muito difícil, porque já não há à venda este livro, já não está à venda. Não sei quantos exemplares fizeram, mas para mim tem sido uma ajuda muito preciosa para fazer a análise dos livros, não é? Digamos assim. Espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Este vídeo tem como objetivo dar informação às pessoas, para as pessoas buscarem ler, informar-se em leituras, porque muitas vezes a comunicação social não explica nada, não é? Portanto, como sabemos, não é? E temos que ser nós, temos que fazer esse esforço de nos informarmos por nós mesmos, e o melhor, muitas vezes, é ler os livros dos próprios autores. É procurar ler os livros dos políticos, atenção, os políticos, mesmo aqueles que estão na União Europeia, mesmo aqueles que estão nas próprias Nações Unidas, porque é com as ideias que eles têm que nós compreendemos qual é a direção que o mundo está a ter neste momento, e para andarmos alertos com tudo aquilo que se vai passar. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, de ter sido útil, e um abraço, até uma próxima.